Def Jam Fight for New York é um daqueles jogos que você jogou quando era novo, curtiu pra caramba e provavelmente esqueceu conforme o tempo passou. Mas assim que você vê algo sobre ele, as lembranças instantaneamente vêm dominando sua mente, porque esse jogo é uma obra-prima e um jogo raiz de brigas de rua. Então vamos explorar tudo sobre essa gema e quem sabe esse vídeo até te faça querer jogá-lo novamente ou jogar pela primeira vez. Def Jam Fight for New York é um jogo de luta raiz desenvolvido pela Aki Corporation e a EA Canadá e publicado pela EA Games. Ele foi lançado para GameCube, PlayStation 2 e Xbox em 21 de setembro de 2004 e é a sequência direta de Def Jam Vendetta. Ele foi portado para o PSP sob o título Def Jam Fight for New York The Takeover em 2006 e foi seguido por Def Jam Icon em 2007. Existem recursos exclusivos para PS2 e Xbox que estão faltando na versão GameCube. O jogador está restrito a ter uma voz para o personagem principal, ao contrário das 6 encontradas em outras versões. Faltam 8 das 28 faixas musicais disponíveis. O hardware do GameCube não possui o efeito de desfoque de luz que permeia os personagens e arenas. Além disso, certas arenas de 3 ou 4 jogadores reduziram as multidões devido às limitações de armazenamento impostas pelo formato de disco óptico do console. Mas enfim, Josh Holmes, o produtor da EA Canadá, queria melhorar Def Jam Vendetta, que tinha sido um sucesso. Eles realizaram uma pesquisa que dizia que os jogadores veteranos estavam familiarizados com o sistema de controle do jogo, mas os novos jogadores ficaram intimidados pela complexidade, porque Def Jam Vendetta você só podia vencer a luta com submissões. Então eles decidiram simplificar os controles e torná-los mais intuitivos. A equipe adicionou elementos secundários como multidões, armas e ambientes interativos para o jogador usar como arma. Por último, Holmes prosseguiu dizendo que os jogadores individuais preferem usar suas próprias táticas e por isso diferentes classes foram implementadas de formas únicas para alcançar um nocaute. O foco geral do sistema de combate é a ação divertida e exagerada, ao invés de uma simulação de combate técnico. Eles também implementaram no modo história o fato de você ter que criar o seu próprio personagem, um recurso que falta em Def Jam Vendetta. Holmes explica que com outros jogos de luta de sucesso, a lógica de uma sequência é adicionar complexidade ao sistema de controle, um foco no multijogador excluindo todo o resto, um modo single player superficial, personalização limitada de personagens e uma jogabilidade voltada mais para o jogador hardcore. Ele diz que provavelmente o que há de mais comum em jogos de luta, como o primeiro jogo, é que ele é vazio e desprovido de pessoas. E por isso, inevitavelmente, acaba não tendo nada acontecendo, exceto que é só você e seu oponente. Então eles pegaram esse conceito e viraram de cabeça para baixo, preenchendo a lacuna para tornar o jogo de luta mais interativo e menos previsível, a fim de mantê-lo atualizado e acessível tanto para iniciantes quanto para veteranos. E podemos dizer que isso funcionou muito bem. O jogo recebeu críticas amplamente positivas. A GameSpot e a IGN deram uma pontuação de 8.7 de 10, e a GameSpy e a X-Play deram uma pontuação de 4 de 5. Alex Navarro, da GameSpot, elogiou o jogo por melhorar quase todos os aspectos de seu antecessor, incluindo os estilos de luta, criação de personagens e interação com armas e ambientes. As críticas geralmente recaíram sobre a visão da câmera do jogo e problemas de taxa de quadros, que são encontrados em todas as versões de console. Além disso, o jogo está repleto de palavrões, mas sinceramente, quem liga pra isso? Somos adultos já. Não gosta de palavrão? É coisa da vida mesmo. Mas tirando isso, os críticos elogiaram os gráficos do jogo, com a IGN e a GameSpot chamando-os de impressionantes. Ele recebeu posições de vice-campeão nas categorias de prêmios de melhor jogo de luta
e melhor música licenciada da GameSpot em 2004 em todas as plataformas. O Sydney Morning Herald também deu ao jogo 4 estrelas de 5 e disse que o fato de ter uma história mais profunda já vista em um jogo de luta, e isso simplesmente aumenta a sensação realista do combate brutal. Durante o 8º Prêmio Anual de Realização Interativa, a Academia de Artes e Ciências Interativas nomeou Def Jam Fight for New York como jogo de luta do ano. E vamos ser sinceros, são poucos os jogos que você pode ter um drip gélido e um swag descomunal e ainda lutar como Capitão América, detonando outros lutadores sobre-humanos. Def Jam é verdadeiramente especial. Mas agora, se tratando do jogo em si, ele apresenta músicas de vários rappers, todas licenciadas, e todos os personagens no jogo são rappers ou pessoas famosas como Lil Kim, Snoop Dogg, Method Man, Lil Flip, Scarface, Ghostface Killah, Redman, Fat Joe, Ice-T, Exhibit, Ludacris, Crazy Legs, Busta Rhymes, Bubba Sparxxx, Sean Paul e muitos outros. Sem contar que a voz e imagem de todos também é usada. Também há até celebridades como Henry Rollins, e até o Kratos faz uma pontinha nesse jogo. Não TJ Carlson, mas sim Christopher Judge, sim, o novo Kratos. Ele dubla D-Mob, o líder da gangue que você acaba ajudando e se torna afiliado. Há também Carmen Electra, Danny Trejo e Kimora Lee Simmons. É um elenco de peso. A jogabilidade também é muito expandida em relação ao jogo original, que era, como eu digo, principalmente um jogo de luta livre e submissão. Mas agora, o jogador pode escolher 1, 2 ou 3 dos 5 estilos de luta. Os estilos de luta são luta de rua, kickboxing, artes marciais, wrestling e submissões. E o mais divertido de tudo isso é que, dependendo da ordem que você escolhe os seus estilos de luta, você vai acabar recebendo estilos de luta diferentes de acordo com as combinações. E como vocês podem ver, tem uma grande variedade de combinações. Além disso, Def Jam enfatiza o uso dos vários ambientes do jogo e da multidão ao redor para causar danos. O jogador pode jogar o oponente contra barreiras, e isso dá a oportunidade de infligir danos massivos ao oponente, jogando de cabeça na parede e fazendo o mesmo interagir com os vários objetos ou lugares do cenário que você jogar ele. A multidão também empurra um lutador de volta ao combate se ele for jogado contra eles ou se aproximar demais. Às vezes eles podem até segurar um lutador, deixando-o aberto ao ataque. Alguns espectadores carregam armas e as oferecem aos lutadores, como garrafas, ou até mesmo atacam o lutador se forem segurados por um espectador próximo. Uma das mecânicas mais importantes desse jogo, se não a mecânica mais importante, é o momentum. Essa energia, que parece uma barra de estamina, é obtida executando movimentos, contra-ataques e provocações com sucesso contra o oponente. A taxa de ganho de momentum é afetada pela estatística de carisma do lutador, que, como outras estatísticas, varia entre os lutadores. Os lutadores criados podem definir seu próprio carisma com uma combinação de roupas, tatuagens e joias. Quanto mais caro, melhor. Um lutador extremamente dripado, com swag, tatuagens e carregando muitas joias, pode muitas vezes preencher seu medidor de momentum em apenas alguns movimentos. Então, pensem em um jogo que você ser dripado ajuda a ganhar. Quando o medidor de momentum está cheio, um lutador pode ativá-lo, o que resulta em um Blazing Taunt. Nesse estado, o lutador fica extremamente perigoso, porque ele pode realizar um Blazing Move, um ataque poderoso e brutal personalizado para cada personagem. Um personagem criado pode aprender todos os Blazing Moves do jogo, mas só pode ter até 4 utilizáveis ao mesmo tempo. E há muitos deles, porque cada personagem tem seu próprio Blazing Move.
e há alguns padrões também. Então, isso aumenta ainda mais o fator de replayability, porque você pode jogar o mesmo jogo, só que com diferentes estilos, diferentes blazing moves, um drip diferente, um swag diferente, vocês entenderam. E esses blazing moves variam de literais ataques de super-heróis coisas mais engraçadas, quiropraxia, literal emasculação, e alguns são o literal terror. Embora o jogo se concentre em estilos de luta mistos, a única maneira de vencer uma luta é através do knockout ou submissão. O personagem é forçado quando você coloca-o em submissão por tempo suficiente para que a barra de saúde de uma única parte do corpo se esgote, então automaticamente o personagem perde a luta. O nocaute, é claro, é alcançado através de uma barra de saúde exclusiva usada no jogo. Na verdade, a saúde é composta por duas barras. A primeira barra representando a consciência e a capacidade de luta do lutador, exibida como um verde claro opaco, enquanto abaixo dela está a barra de bem-estar físico do lutador, exibida como um verde escuro semi-transparente. A cada golpe, a consciência do lutador cairá mais rápido do que seu bem-estar físico. Porém, sempre que um lutador não estiver perdendo saúde, seu medidor de consciência se recuperará até o bem-estar físico atual máximo. Quando a consciência de um lutador cai a um ponto muito baixo, toda a barra de saúde ficará vermelha, e isso indica que o lutador corre o risco de ser nocauteado. Mas nocautear um oponente em perigo requer o uso de golpes fortes, como o socão da luta de rua, o golpe de Tony Jaa do kickboxing, as submissões e alguns movimentos de wrestling. Ou você pode simplesmente usar o ambiente para nocautear, como jogar um oponente contra a parede ou realizar um movimento duplo em equipe com um membro da multidão, ou usar uma arma como um cano, uma garrafa, um taco de madeira, uma pá, etc. É possível nocautear um oponente diminuindo sua saúde enquanto seu bem-estar físico permanece muito alto. À medida que a luta avança, o bem-estar físico eventualmente cairá o suficiente para que, quando a consciência do lutador se recuperar ao limite, ela ainda vai estar muito baixo para ficar verde. E isso é reconhecido como perigo permanente, o que significa que um lutador corre um risco permanente até o fim da luta de ser nocauteado. O modo história segue a narrativa de um lutador criado pelo jogador que salva D-Mob e acaba sendo um lutador dessa gangue. As partidas vencidas contra os lutadores dos outros grupos recompensam o jogador com dinheiro, que pode ser usado em lojas para comprar roupas, que incluem linhas de roupas famosas como Reebok, Fat Farm, Air Jordan, Sean John e muitas outras linhas de roupa. Além das roupas, o lutador pode cortar seu cabelo e ainda fazer novas tatuagens e até comprar novas joias, além de pontos de desenvolvimento que podem ser usados na academia local dirigida por Henry Rollins para aumentar as habilidades do personagem ou para comprar e configurar novos Blazing Moves e até adicionar mais 2 estilos de luta ao seu arsenal. Vencer partidas desbloqueia clubes e lutadores derrotados, assim como seus Blazing Moves, e muitas vezes desbloqueia novas joias. Personagens criados podem ter joias de Sean Paul, de Fat Joe, Exhibit, Crazy Legs, Lil Flip, da Def Jam Records, Rockefeller Records, State Property e muitos outros.
Os lutadores desbloqueados podem ser usados no Battle Mode, e já que falamos do Battle Mode, ele é simplesmente o modo versus do jogo, que permite até 4 jogadores lutando ao mesmo tempo e possui vários submodos, como o 1 contra 1, 2 contra 2, que é uma luta que só termina quando os 2 lutadores de uma equipe são nocauteados ou finalizados, Free for All, ou Todos contra Todos, um modo onde 3 ou 4 lutadores lutam cada um por si, e é bem interessante ver essas lutas. O canal Shadow Blaze faz diversos experimentos com certos personagens nesse modo, e é deveras interessante. Dê uma olhada no canal dele, link no comentário fixado. O Cage Match, ou luta na gaiola, é onde a própria gaiola pode ser usada para atacar o oponente e você está preso ali dentro. O Ring Out Match é o modo onde as barreiras de madeira que revestem o ringue podem eventualmente ser quebradas, e a partida pode ser vencida jogando o oponente pela abertura resultante ou pelo típico nocaute. Inferno Match é uma batalha em um prédio em chamas. O contato com um ringue de fogo causa danos imediatos ao combatente. Além disso, às vezes caem pedaços de detritos em chamas do teto que podem ser usados como armas. Demolition Match é um modo onde 2 SUVs fazem parte da arena e os lutadores podem usar um ao outro para bagunçar esse veículo. A luta pode terminar detonando o carro do adversário. Subway Match é um modo onde há uma luta em um terminal de metrô. Em intervalos regulares, um trem vai passar. Os lutadores podem ser jogados ou derrubados da plataforma e cair no caminho do trem. E, naturalmente, jogar um oponente no caminho do trem em movimento o remove da luta imediatamente, não importa quanta saúde ele tenha. Se ambos os lutadores forem atingidos pelo trem, isso resultará em um nocaute duplo. Window Match é um modo onde há 3 grandes janelas que se alinham em um lado da arena e uma queda de 4 andares aguarda a pessoa que cair de uma delas. Cada um desses submodos permite aos jogadores escolher entre 3 conjuntos de regras. As regras padrões não têm restrições, todos os movimentos são utilizáveis e o objetivo é derrotar os adversários. Este é o conjunto de regras usado para todas as lutas na história. Há as regras Favorite, que segue um sistema de pontos de recompensa, que concede pontos por jogadas específicas em cada luta e concede bônus por conquistas no final da partida. Os vencedores são decididos pelo maior valor de pontos e, consequentemente, pelo maior pagamento e não necessariamente por quem é nocauteado. Isso significa que o vencedor poderia ter sido eliminado na partida. E há os Submissions, que impede o uso de quaisquer agarrões de submissão. Os movimentos de finalização são substituídos por outros movimentos decididos pelos estilos de luta alternativos do jogador. Então, como puderam ver, Def Jam Fight for New York é um jogo com muito conteúdo e muitas coisas legais para se fazer, com um fator de replayability extremamente alto. E por incrível que pareça, na gringa, esse jogo ainda tem um cenário competitivo respeitável, e é muito interessante ver pessoas que dominaram o jogo jogando umas contra as outras. E o vídeo do campeonato na CEO de 2023 tem mais de 661 mil views. O jogo está mais vivo do que nunca. Def Jam Fight for New York tem uma história muito interessante, ou melhor, um modo história muito interessante. E como dito anteriormente, o jogo acontece imediatamente após Def Jam Vendetta. D-Mob perde para quem quer que você tenha escolhido e é preso pelos policiais Starks e Jarvis da polícia de Nova York e colocado na traseira de seu carro de polícia quando um SUV o atinge, fazendo o carro capotar. D-Mob rasteja para fora dos destroços e embarca na SUV, enquanto Jarvis avista o suspeito antes de desmaiar. Mais tarde, ele descreve sua aparência para Lauren. O suspeito passa a ser o protagonista do jogo, apelidado de O Jogador, The Player. Ele leva D-Mob de volta para seu esconderijo e então somos apresentados a Blaze e Sticky Fingers, e ele é recrutado para a gangue de D-Mob.
O jogador constrói uma reputação por vencer inúmeras lutas e clubes para D-Mob e recebe seu próprio esconderijo ou seu crib. Posteriormente, o jogador recebe uma opção de ficar com uma de 4 lutadoras, Cindy J, Kimora Lee, Liu Kim e Shauna. E depois que o protagonista senta o sarrafo no namorado dela, Nine, ele vai lutar contra Ice-T e derrota o próprio. A gangue de D-Mob é abordada por seu rival Crow e sua gangue, que é composta por Magic, Crack e Trejo. Crow anuncia que está aceitando lutadores em troca de mais dinheiro, porque ele acabou perdendo vários clubes e lutadores para D-Mob, por causa de nós, é claro. Mais tarde, Carmen Electra e o jogador se notam e acaba ocorrendo uma briga com sua namorada. A vencedora se torna a nova namorada do jogador. Movendo-se contra Crow, D-Mob organiza uma partida para Blaze lutar contra Crack, que é um dos lutadores mais notáveis da gangue rival, mas Blaze acaba perdendo. Depois que nós derrotamos muitos dos lutadores de Crow, ele propõe uma luta em que o vencedor leva tudo, entre Crack e o jogador. Mas Sticky fica enfurecido porque o jogador foi escolhido ao invés dele, e ele sai furioso e mais tarde se junta a Crow. Depois que o jogador luta contra Crack e vence, Blaze, D-Mob e o jogador comemoram na limusine, onde o jogador recebe um pingente e é bem-vindo à família. Só que Crow não gostou muito de perder, e 3 dos homens dele, que são Trejo, Magic e agora Sticky, tentam eliminá-los, causando um acidente. Sem ferimentos, o jogador os persegue até uma estação de trem, onde ele luta e potencialmente mata Trejo, enquanto o resto escapa. Voltando à limusine, ele vê que D-Mob está gravemente ferido, e então o jogador e Blaze são forçados a deixá-lo para trás quando a polícia chega. Após a prisão de D-Mob, Blaze, o jogador e a gangue restante derrotam muitos dos lutadores de Crow e recuperaram vários dos clubes. À medida que seu império é destruído, Crow faz várias tentativas de ameaçar e convencer o jogador a desistir ou se juntar à sua gangue, sem sucesso inicial. Crow recorre ao sequestro da namorada do jogador, chantageando para retomar todos os clubes que ganhou para D-Mob, ou então ele a matará. Sua morte será inevitável se o jogador contar a alguém o verdadeiro motivo pelo qual ele mudou de lado. O jogador reconquista todos os clubes para Crow, virando seus amigos contra ele no processo. Quando o jogador é forçado a vencer uma partida final contra Doc, Blaze fica perturbado e cheio de raiva e pega o pingente de D-Mob que estava no peito do jogador. Depois disso, Crow diz a ele que tem uma tarefa final e leva-o ao Ferro Velho, onde Blaze está sendo brutalmente espancado por Magic. E então é ordenado para o jogador matá-lo. É claro que o personagem se recusa, se voltando contra a gangue de Crow. Blaze ajuda e ambos dominam Crack e Magic. Derrotado, Magic diz ao jogador que sua namorada está presa em uma fábrica abandonada e que Crow pretendia matá-la de qualquer forma. O jogador e Blaze então chegam à fábrica, onde Sticky mantém a namorada do jogador como refém. Ele incendeia o prédio e faz um ringue de fogo porque ele quer provar que ele pode vencer o jogador, mas ele acaba sendo detonado e é morto na luta que se segue. O jogador consegue escapar com sua namorada inconsciente e então ele e Blaze decidem que as coisas foram longe demais e partem para enfrentar Crow. Chegando no seu quartel-general, o jogador é apoiado pelo restante da gangue de D-Mob, tendo seu nome limpo por Blaze, e até alguns lutadores de Crow acabam desistindo de lutar por ele, mas ainda assim teve uma luta entre as duas gangues. O jogador consegue encurralar Crow em seu escritório, entrando em um breve impasse com ele. Só que Magic aparece com uma arma pressionada contra a cabeça do jogador por trás, mas não puxa o gatilho. Ao invés disso, ele entrega a arma ao jogador e vai embora. Então o personagem inicialmente decide que não vale a pena matar Crow. No entanto, Snoop Dogg, o nosso querido Crow, o ataca com raiva
e a luta que segue termina com o jogador jogando Crow pela janela para sua morte. Depois de limpar sua reputação e derrubar o tão poderoso Crow, o jogador leva um minuto para refletir enquanto Blaze lhe devolve seu pingente. Simplesmente um jogo brabo e uma obra-prima dos jogos de luta, uma briga de rua raiz, com modo história excelente, com muita interação de cenário e funcionalidade. Podemos dizer que esse jogo é no mínimo absurdo. E um grande agradecimento aos membros Caio Roberto, Muka, Sunny Play, Glitched e Kuai Liang Reverso.